E esse é mais um Nerd Zoom, pessoal! Hoje estaremos falando sobre o filme Videogame. Então, pessoal, Videogame é um longa-metragem com o objetivo de educar o pessoal sobre a criação do videogame, como foi feita, como surgiu essa história, até chegar aos jogos de hoje em dia, os jogos que temos no smartphone, ou no celular, ou no tablet. Foi uma longa história, toda a propaganda também que vai ter divulgada pelos consoles, né, que são destacados na série, no caso, no longa-metragem. O videogame, como ele teve toda essa desenvoltura, essa criação dele, tem obviamente o seu criador, que o pessoal pode dizer como o pai do videogame. Muitos dizem que é Norman Bushnell, o criador da Atari, por exemplo, o criador do videogame. Outros falam que foi Raffenberg, que foi o primeiro console criado, por exemplo. Alguns dizem que é Shigeru Miyamoto, que é o criador do Pong. Mas, verdadeiramente, se for levar em consideração o início mesmo, o marco inicial do videogame, foi com o Steven Russell, que foi o criador de Spacewalk, que, juntamente com os colegas na faculdade, fizeram no primeiro computador que eles utilizaram, que foi o PDP-1, um joguinho onde inicialmente era uma tela redonda, né? E no meio dele tinha como se fosse um sol. Aí nesse sol eles pegavam e botavam umas naves ao redor. Essas naves iam rodando e ao redor ia tendo asteroides e outras coisas. E o pessoal ia se gladiando dentro desse ambiente. Os jogadores tinham que manter essa nave fora desse sol e iam degladiando juntamente com os outros. E inicialmente o controle parecia um mouse, por exemplo, e tinha um botãozinho como se fosse um botão do fogão. Eles iam rodando e ele poderia ir para cima, para baixo, e tinha um botãozinho que eles iam clicando para disparar as armas, por exemplo. Foi daí que inicialmente surgiu o primeiro videogame, posso dizer, em computador, em 1962. E daí em diante, né? Outros acreditam também que foi subproduto da Guerra Fria, por exemplo. E outros acreditam que foram outras criações até mesmo antes das guerras, por exemplo, com outros tipos de componente eletrônico. Então, pessoal, quem introduziu, de certa forma, já com console, o próprio videogame para o público em geral, foi a Atari. O próprio criador mesmo no filme vai explicar a vocês que ele não acreditava tanto nessa ideia do videogame, mas teve todo um ajuda, um arranjo, e disso ele conseguiu impor, no caso, o videogame ao pessoal. Foram os primeiros consoles da Atari, né? Foram inicialmente com jogos bem feiosos, com os gráficos bem estranhos, porque naquela época não tinha memória para executar os consoles como hoje em dia. Então eles tinham que limitar o máximo possível com 2 ou 3 cores, que no máximo naquela época era 6 bits, ou até mesmo, se for levar em consideração, jogos como Pac-Man, por exemplo. Então, em seguida veio a Nintendo para inovar, né, na verdade, porque teve uma crise, a crise derrubou todas as empresas, porque na época a Atari foi querer lançar um jogo que naquela época desse passou na televisão, por exemplo, para vocês, que foi o ET. Na época, em 1980, foi febre, né, o filme. Aí, se não me engano, 3 anos depois foram querer lançar o videogame, o jogo do ET. O problema veio justamente disso. Lançaram a informação na mídia que ia ter o jogo do ET, mas os desenvolvedores só teriam 5 semanas, no caso, para desenvolver esse jogo. Então eles tiveram que fazer em cima do tempo. Naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, e hoje ia ser até mais complicado de ser feito um jogo. Até no filme vai explicar a vocês que é mais difícil a produção de um jogo de videogame do que um filme, por exemplo, uma novela, um seriado, porque você tem que refazer tudo. Você tem que fazer roxo, você tem que fazer cenário, armadura, tudo você tem que fazer em dobro, mais do que uma novela ou uma série. Foi justamente nesse problema que eles tiveram
lançaram um jogo com baixa qualidade e surgiu uma lenda que tinha enterrado, no caso, jogos do ET no deserto, porque o jogo foi tão ruim, foi tão fraco, que tiveram que descartar de qualquer forma esse material e realmente eles jogaram em aterros sanitários, jogaram em deserto. Até uma época dessa encontraram os DVD não, na verdade, umas caixinhas com os cartuchos. A criança de hoje em dia não vai saber o que é um cartucho. A gente vai depois mostrar uma imagem aqui do lado com o cartuchozinho aqui para você, ó, pra você ver aqui o cartucho. Isso é um cartucho. Então as crianças hoje em dia não sabem que é jogo pau, porque antigamente não tem tutorial, não vem explicando, botãozinho para facilitar para você, é tudo complicado. Você for jogar um jogo das antigas, vai chorar muito com os pais de vocês. E certamente os pais de vocês jogaram jogo como Super Metroid, Pac-Man, Mario Bros, no caso, né, que é o primeiro, o segundo o Mario Bros, ou dentre outros jogos que tanto marcaram a nossa vida e que até hoje tem essa influência, que não morreu na verdade. Mesmo passados todo esse tempo, 2 ou 3 décadas desde a criação dos primeiros jogos eletrônicos pela Atari, a gente ainda tem aquele prazer de jogar os jogos antigos, por exemplo. Aí vem aquela questão, né? O que é ser um gamer? Ser gamer é uma cultura. Hoje em dia é visto como uma cultura. É uma cultura tão forte hoje em dia, que influencia filmes, influencia a mídia em si. O videogame ele dá mais lucro a uma empresa do que um filme, por exemplo. Então, bem criadas as histórias, tem todo um enredo, você tem toda aquela imersão, você se envolve com a história, você não é feito uma novela, aquela novelazinha, Malhação, por exemplo, que você fica lá sentado, vendo seus personagens bonitinhos. Não, pelo contrário, você vai ter envolvimento, se envolver com o personagem, você não vai ser passivo, você não vai ficar lá sentado vendo o que está acontecendo. Você vai estar lá, você vai controlar, você vai ter escolhas, você vai ter as suas escolhas. Você pode ser tanto mocinho como vilão. É justamente isso que torna um gamer uma cultura. Porque desde então, se fosse uma moda, ou fosse uma passagem, uma coisa do século XXI, já teria passado. A gente vê, por exemplo, videocassete, fita, tudo isso acabou, mas foi digitalizado. Do mesmo jeito é o videogame. Porém, ainda há aquela pessoa que guarda o console em casa, que tem aquele videogame que conserva. Por quê? Porque na concepção dele, ou nossa em geral, a gente sente como se aquilo fosse parte do nosso passado, fosse uma parte de nós que a gente está deixando ali no nosso armário, guardado como uma relíquia. E é um prazer nosso, por exemplo, mostrar para um filho: olha, isso aqui, ó, seu pai jogou. Seu filho vai pegar, vai achar estranho inicialmente, mas se você der o primeiro contato dele com aquilo, ele vai achar surpreendente. Ele vai ver verdadeiramente que você teve uma infância muito foda, uma infância perfeita. E ele está sendo participante disso, diferente de outros colegas dele que não sabem nem o que é soprar uma fita de Super Nintendo. Embora tivesse a tajazinha, né, do lado dela informando não sopre, todo mundo soprava. Duvido um mundo soprar fita de Nintendo ou de Atari, por exemplo, quando ela bugava e não queria mais funcionar. É justamente isso que torna um gamer único, diferente do outro tipo de cultura, por exemplo, porque ele volta ao passado, traz o passado ao presente e continua jogando. A gente vê várias pessoas fazendo isso. Mesmo com todos os jogos que a gente tem atualmente, a gente tem esse envolvimento. Pode parecer ridículo, mas 42% dos gamers, por exemplo, eles acreditam que jogar seria mais vantajoso do que você gastar dinheiro com coisas, por exemplo, como comprar CD, ir para um cinema, por exemplo. Ele acha mais vantajoso ele gastar aquele dinheiro num jogo onde ele vai se divertir bem mais do que nesses ambientes. Muitas pessoas acham que isso é uma coisa de nerd. Não, nerd atualmente é uma coisa diferente de gamer. Você tem que ver isso. E gamer, por exemplo, o pessoal fica dizendo: mas ser gamer é ser antissocial. Mentira. 62% dos games, se você for levar em consideração, eles têm contato pela live, por exemplo. Eles jogam jogos online,
Perfect World, Tales of Pirates, ou dentre outros jogos, por exemplo, de franquias online, ou até mesmo pela Steam, ou pela PS Online, ou pela PSN, perdão. E dentre outros meios de comunicação. E o interessante é que assim como a internet une pessoas, é um jogo também. Faz amizades, arruma até casamento, por exemplo, acaba sendo até casamenteira. E tudo isso porque o jogo não é um simples passatempo, não é uma moda, não é uma novela. Se fosse para o pessoal ter visto isso como uma coisa desnecessária, não teriam continuado até hoje. Tinham parado na época quando teve a crise. Foi quando fechou realmente o pau nas empresas. 85%, por exemplo, dos games, eles têm de 35 anos para cima. Geralmente, né? É a idade mínima que está tendo atualmente um gamer. E mulheres, por exemplo, começaram a jogar com 12 anos, em média, 12 anos de gamer. E homem já vai para 16, 17, dependendo de quando ele começou a jogar, por exemplo. E tudo isso é impactante na sociedade. Ou seja, a sociedade, ela, de certa forma, ela lucra com isso. Porque muitos inventos, muitas coisas que são feitas hoje em dia, até mesmo a NASA usufrui de certa forma de simuladores que são jogos feitos para aquele tipo de atividade, por exemplo. E isso é o que faz o gamer ser uma cultura difundida em todo mundo. Então, muitíssimo obrigado, pessoal. Esse foi mais um Nerd Zoom. Tenha uma excelente semana.